Hoje eu quero estar falando com você sobre detendo o sol e a lua. Está lá em Josué 10:12, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de todos os seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, e nem depois deste, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Hoje nós vamos estar vendo a ousadia deste homem. Hoje nós vamos estar falando sobre a fé deste homem, numa época que ninguém olhava para o relógio para ver as horas, mas todo mundo olhava para o sol. Pensa, durante um dia inteiro as pessoas perguntavam que horas é agora, e aí quem olhava para o sol falava é meio-dia, porque a palavra diz que o sol ele ficou parado no meio do céu, sabe? E passavam-se 4 horas e uma pessoa perguntava que horas são agora, e se falava agora é meio-dia. Passava 8 horas e perguntava que horas são agora, e quem olhava para o céu falava ainda é meio-dia. Os historiadores eles concluem que foram 12 horas que ficou parado. Outros dizem que foi por 24 horas que o sol se deteve no meio do céu. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus determina, acontece. Por isso não mexa com gente de Deus. Tudo porque um homem conhecido por servo de Moisés, um homem servidor, porque ele determinou, o sol parou. Olha para o tamanho do sol, olha para o tamanho da lua, olha quantas vezes eles são maior do que a terra. Eu tive a curiosidade e eu fui procurar saber quantas vezes o sol é maior do que a terra, e eu fiquei espantada em saber que a massa dele é 332.900 vezes maior do que a terra, e o seu volume é 1.300.000 vezes maior do que a terra. O que é um homem diante dos astros? É menos do que uma poeira, é menos do que um cisco, uma partícula, sabe? Um homem que tem uma ousadia desta é aquele que tem consciência que a sua força e os seus recursos não são absolutamente nada, mas são homens e mulheres que se valem dos recursos de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, não confia na sua própria força, mas na força do Criador de todas as coisas. Aquele que um dia olhou para o homem e falou: tenha domínio sobre todas as coisas, sujeite todas as coisas. Então ser forte é ter certeza absoluta de que Deus é com a tua vida, não importando as circunstâncias, não importando o que o médico disse, não importando com o que o gerente de banco falou, não importando se o marido abandonou, não importando se a esposa magoou, não importando se os filhos se rebelaram, não importando se o patrão humilhou, sabendo que na sua vida tem uma autoridade sobre todas essas coisas, para alinhar todas essas coisas. Na tua vida tem uma palavra poderosa sobre todas as coisas. Faça valer a força que há em ti. Ore por aquilo que você quer ver acontecer, e na área que você quer ver acontecer, alinhe a tua vida às promessas de Deus. Mantenha uma confissão vitoriosa na tua vida, na tua boca, de forma que
que todas as coisas na tua vida sejam alinhadas com a vontade de Deus. Jesus disse: eu tenho as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Um servo falou para o sol, e o sol se deteve. O diabo, ele fala: você não é nada, você não tem nada, e você não pode nada. Mas Deus olha para você, e Deus fala para você: você pode parar até o sol e a lua. E com que palavra você tem ficado na sua vida, diante da circunstância, diante das situações que você tem vivido? Será que você tem ficado com a palavra do inimigo? Ou você tem ficado com a palavra desse Deus, que tem dado toda essa autoridade na tua vida? Quando Josué viu que perderia a guerra, e que a única forma dele ter vitória era tendo claridade por mais um dia, então ele se lembrou da palavra que Deus havia dado para ele, lá em Josué 1:9, quando Deus falou para ele: Josué, sê forte, sê corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. E aí o que foi que esse homem fez? Esse homem, diante de todo o povo, numa ousadia, numa fé, esse homem falou: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Ele falou com o sol, que é essas milhões de vezes maior do que a terra. Ele falou como alguém estivesse falando a uma criança, que você fala para uma criança: não sai daí, que você fala para uma criança: fica quieto aí. Ele falou desta forma com o sol, ele falou desta forma com a lua, e o sol se deteve. E a lua parou até que ele se vingou de todos os seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu por quase um dia inteiro, tendo o Senhor atendido à voz de um homem, porque Deus guerreava as guerras do povo dele. Você tem dúvida que Deus guerreia as tuas guerras? Ele abriu a boca dele e determinou, porque ele sabia que Deus guerreia as guerras do povo dele. Mas Deus nos deu autoridade. Deus quer que nós comandemos. Você lembra de Jesus dentro do barco? Quando eles foram acordá-lo, e ele cessou, fez bonança na tempestade, no vento, no mar, e ele falou para eles: onde está a fé de vocês? Por que vocês não se levantaram? Por que vocês não determinaram? Sabe, Deus nos deu autoridade para nós determinarmos sobre circunstâncias e situações, para nós determinarmos sobre coisas. Você pode perceber como você é maior do que o sol para Deus. Sabe, o nosso Deus, ele nos fez maior do que o sol e do que a lua. Sabe, mesmo ele sendo tão grande, mesmo o sol sendo uma estrela tão grande, mesmo a lua sendo um satélite tão grande, Deus nos fez maior do que eles. Sabe, tanto é que um homem fez eles deterem. Sabe, Deus nos fez maior do que o mar, porque um homem, Moisés, determinou e o mar se abriu. Deus, ele nos fez maior do que os rios, porque Josué determinou e o rio secou. Deus nos faz maior do que o vento, do que a tempestade, do que a procela, do que as ondas que se levantam, porque ele falou para os discípulos: você tem autoridade para parar tudo isso. Elias orou e choveu, e Elias orou e não choveu 3 anos e meio, e depois ele orou e choveu. Sabe, na tua boca tem autoridade, na tua voz tem autoridade, na tua vida tem uma palavra de poder.
poder. Nós só nos sentimos fracos, pequenos e impotentes, sabe, quando nós não nos vemos em Deus e quando nós não conhecemos a identidade que nós temos. Sabe o que você está precisando comandar esta semana? Sabe, o sol se deteve, a lua parou, por que seja 24 horas, como muitos historiadores pensam, por causa da palavra de um homem. O que você precisa que retroceda? Ou o que você está precisando que avance? Você já parou para pensar que isso depende da autoridade que está na tua boca? Que isso depende de você ordenar? Então ordene sobre essa semana e vejam coisas avançarem na tua vida e veja o inferno não só retroceder, como também cair. Amém? Deus te abençoe.